Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Nun Aleph Amud Bet, na terceira linha de baixo para cima, Amarmar. Bekelishim nishtamshu bem lavodat kochavim akatum medaber. A gente trouxe uma braita em cima, com uma discussão entre Rabi Akiva e Rabi Ishmael, quando uma avodat kohavim de um goi fica proibida e quando a avodat kohavim de um Yehudi fica proibida. De qualquer jeito, a gente trouxe um passuca, avete avedun et kol hamekomot asher avdu shama goyim, certo? Bnei Israel, eles precisam destruir todos os lugares onde foram feitos idolatria, e a Gemara aprende que aqui não está tratando do lugar onde foi feita idolatria, assim a Braita traz, e sim dos kelim, dos objetos de idolatria. Bekelim shenishtamshu behem levodat kachavim akatum medaber. O passuco vem dizer que os objetos de idolatria são proibidos. Porém, pergunta como você vem me falar que está se tratando que todos os objetos que pertencem à idolatria, certo? Você tem lá a estátua e tem a bacia, a tigela onde fazem o sacrifício, são objetos que servem, que pertencem à idolatria. No passuco está escrito o passuco está falando sobre os lugares onde os goim fizeram idolatria e não dos objetos. Fala, olha, não pode dizer que o passuco está falando sobre o lugar, porque o local onde a idolatria é feita, ele nunca fica proibido. O passuco falou que os deuses dos goim ficavam nas montanhas, mas a montanha em si, o terreno nunca fica proibido como idolatria. Então, se o terreno nunca fica proibido como idolatria, o que o passuco vem dizer? O que o passuco vem dizer? Que você tem que destruir todos os lugares onde a idolatria foi feita a priori, o lugar físico, o terreno, nunca fica proibido. Então, como a gente explica o passuco? Então, a gente explica o passuco como os kelim, os objetos que pertencem à idolatria, certo? O lugar aqui no passuco não vem dizer sobre o local físico, o terreno onde se encontra, e sim, aparentemente, sobre o que tem em torno da idolatria. A idolatria e todos os seus pertences. Nós estamos falando de coisas que foram sacrificadas para a idolatria. Essa é uma proibição por si só. A gente está aprendendo aqui que mesmo as coisas que servem à idolatria, como objetos que estão lá, sei lá, tem um lugar onde fazem o incenso, tem a luzinha da idolatria, a iluminação dela, todos os objetos em torno dela, eles também são proibidos como a idolatria em si. Mikana Bruda, que aprenderam, avodat kohavim, shovet kohavim, enasura, edat sheteaved, Israel miad. E aí apareceu na continuação da Braita, sim, a Braita falou o seguinte, o passuco que diz para destruir os lugares onde se encontra a idolatria, não está falando do lugar, está falando dos objetos que estão em torno da idolatria e pertencem a ela, e aí a Braita fala, daqui nós aprendemos que a idolatria de um Oved Kohavim, ela só é proibida no momento em que ele se curva para ela, que ele serve ela, e do Yehudi é proibida na hora que ela é construída, certo? Mas pergunta a Gemara, a gente acabou de falar, o passuco está falando sobre os objetos que pertencem à idolatria e não a idolatria em si. Então, como você tirou daqui desse passuco, alachot ligadas à idolatria em si, se o passuco está falando sobre os objetos em torno. A Markra, fala a Gemara, está escrito no passuco, asher atem orshim otam et Eloheihem. O passuco falou sobre quando Bnei Israel chegarem em Eretz Israel, que eles vão conquistar a terra, e uma das coisas conquistadas também são as idolatrias, e aprende aqui a Gemara, o passuco ele comparou, vamos ver aqui a continuação, está sendo o passuco, é o começo do nosso passuco, certo? Desculpa. Que está falando sobre os objetos que pertencem à idolatria, e na continuação do passuco está escrito, fala sobre as idolatrias em si. Ou seja, o passuco conectou entre os objetos e a idolatria. Mekish Elohim lekelim, vem conectar os deuses com os objetos. Nakelim atiavdu, apelohem nami atiavdu. Do mesmo jeito que os objetos só são proibidos quando eles forem trabalhados, assim também as idolatrias só vai ser proibida quando ela for trabalhada, certo? Esse é o limudo de Rabi Ishmael. Então vem Rabi Ishmael e fala que do mesmo jeito que um objeto preparado para a idolatria, ele só vai se tornar proibido quando ele for usado para a idolatria, assim também a idolatria em si, fala Rabi Ishmael, a idolatria em si que pertence a um goi, só se torna proibida quando o goi
usa ela na prática, certo? Agora, Rabi Akiva discutiu com Rabi Ishmael, e Rabi Akiva diz que não, que a idolatria feita por um goi, ela é proibida instantaneamente. Vi Rabi Akiva de Lomaki chamar lecha et ifsika inyan. E Rabi Akiva que diferenciou, Rabi Akiva diz que, olha, o objeto que pertence à idolatria só vai ser proibido realmente quando ele for utilizado. Então, se alguém fez luzinhas de enfeite para a idolatria, as luzinhas só vão ser proibidas quando elas forem acesas em torno da idolatria, mas antes disso, não. Então, como o Rabi Akiva explica a conexão do passuco, a priori o passuco conectou os objetos com a idolatria. A priori, de acordo com o Rabi Akiva, que o objeto só é proibido quando for usado, porque a idolatria também não é proibida só quando for usada. Porque, de acordo com o Rabi Akiva, a idolatria é proibida na hora. Então, fala Rabi Akiva, a palavra et, que tem no passuco, divide em dois. No passuco está escrito, abete avedon et kol mekomot asher atu sham goyim. Essa é uma proibição. Asher atem morshim et Elohem. Et Elohem, o artigo et aqui, vem diferenciar e falar, olha, existe o din ligado aos kelim, existe o din ligado à idolatria em si. Então, uma pausa um minutinho. Então, essa é a compreensão de Rabi Akiva. Ver Rabi Ishmael, Rabi Ishmael, pergunta agora, para citar de Rabi Ishmael. De acordo com Rabi Ishmael, uma idolatria pertencente a um goi, certo? Um goi que fez uma idolatria para ele. De acordo com Rabi Ishmael, ela está proibida só quando for usada. De acordo com a Rabi Akiva, está proibida na hora, e cada um aprendeu diferente do passuco. Pergunta agora para entender melhor Rabi Ishmael. Rabi Ishmael, acho que é na verdade Kohavim Shevet Kohavim, nem na Surati, a gente encontra para Rabi Ishmael que a idolatria do goi só está proibida quando ela for trabalhada, certo? Igual os objetos. E, porém, Rabi Ishmael falou que a idolatria que pertence a um Yehudi, ela fica proibida na hora. E então pergunta de Israel, de Assuramiad, Minari, de onde ele sabe que a idolatria de um Yehudi fica proibida na hora? A gente encontrou um passo que diz que a idolatria que pertence a um goi só fica proibida quando ele fizer a idolatria. De acordo com Rabi Ishmael, que ela é proibida na hora, se ela for de um Yehudi, de onde ele sabe. Responde Agmará, Svarau, ele usou a lógica. Midovet Kochavim Atcheteaved, de Israel, Assuramiad. Se o do goi é proibido só depois que ele serviu, consequentemente a gente pode concluir que a do Israel, que é diferente, a do Yehudi, que é diferente, é só na hora que está pronta. Na hora que fez, já fica proibido, certo? Diz que o passuco diferenciou entre a idolatria do goi e do Yehudi. Se a do goi é só quando foi servida, a do Yehudi ela é proibida na hora. Pergunta Agmará, talvez vamos para o outro lado. Claro. Talvez a do Yehudi Bichlá não fica proibida. Talvez um Yehudi que constrói uma estátua, não que ela fique proibida na hora, pior do que a idolatria do goi. Talvez a Bichlá nunca fica proibida. Mas não pode ser. Hasta Gnizá, Bai, Tzorel, Mitzera. Aí a gente vai ver na continuação que a idolatria de um Yehudi tem que ser guardada, tem que ser escondida, jogada fora, quer dizer, não pode usar ela. Tem que fazer nela gnizar, quer dizer, você precisa esconder, enterrar ela, algo do tipo. Então, com certeza, ela fica proibida. E se ela fica proibida, diferente da idolatria do goi, a idolatria do goi fica proibida quando é usada uma vez, consequentemente, a do Yehudi é proibida na hora. Veima que deu vet kochavim. Fala, mas por que você diferenciou? Vamos falar que é exatamente igual à idolatria do goi. Igual à idolatria do goi é só quando for servida, assim também do Yehudi. A marca está assim no passuco, vet chatatechem asher asitem et ha'egel, certo? Com relação ao het ha'egel, está escrito no passuco, vet chatatechem asher asitem et ha'egel. O passuco fala que o pecado de Amisrael foi de fazer o egel, o bezerro de ouro, certo? O egel zahav no deserto. Só de fazer foi proibido. Mishata siá Kamlei Bechet. A gente vê que a proibição, o pecado do Yehudi é só de fazer a idolatria, mesmo que ele não se curvou para ela, mesmo que ele não serviu ela, no fazer já está proibido, certo? Então daqui aprender que para um Yehudi que construiu uma idolatria, a idolatria é proibida instantaneamente. Pergunta Gmará, nem milei. Talvez isso, que tem um pecado no próprio ato de construir a idolatria, talvez isso é só para dizer quando o Yehudi fez um pecado. O Yehudi fez um pecado na hora que ele construiu a idolatria, mesmo que não serviu, não se curvou, não fez nada para ela. Porém, mas talvez ainda não está proibida. Talvez o objeto da idolatria, a estátua, talvez só fica proibida realmente depois que alguém for lá e fizer alguma coisa na prática. Sim? Então, pergunta Agmará, quem disse
que do Retegel eu entendo que é proibido para um Yehudi construir uma idolatria, mas isso não significa que a estátua fica proibida assim que ela foi feita. Talvez ela só vai ser proibida depois de ser feita. A marca Intagmana traz outro passo. Arura Isha Sherease Pesel Umasecha. Aqui também diz o Passuco diz que amaldiçoado vai ser a pessoa que construir, que fizer Pesel Umasecha, certo? Só de fazer o Pesel Umasecha já tem aqui uma proibição. Mishata Siá Kamlei Bearur. Aqui a gente vê que já no momento em que ele fez, no momento em que ele construiu esse Pesel, ele já é considerado Arur. Fagma, tá bom, aqui a gente tem a mesma pergunta. Talvez isso, que ele é chamado de Arur, ele é chamado de amaldiçoado, a pessoa que constrói uma idolatria, é a pessoa. Na hora que ele fez a idolatria, ele é chamado de Arur. Mas isso não quer dizer que Isso não quer dizer que a idolatria em si já fica proibida. Responde Agmar, Toevat Hashem. Com relação à construção da idolatria, não sei se nesse passuco, sim, essa idolatria está escrito no Pasuk que Arura Isha Sherase Pesel Masecha Toavat Hashem Maseh de Harash. Fala que essa idolatria construída é Toavat Hashem, ou seja, a gente vê que na hora que a idolatria foi feita, ela já é Toavat Hashem, ela já é considerada algo errado. Por isso, a idolatria fica pronta, fica proibida instantaneamente na hora que o Yehudi constrói a idolatria fica proibida, certo? Agora, Rabi Akiva falou o contrário. Rabi Ishmael falou que a idolatria de um goi só fica proibida quando ele serve ela. A idolatria de um Yehudi fica proibida na hora. Rabi Akiva falou o contrário. A idolatria de um goi é proibida na hora. A idolatria de um Yehudi é só quando ele fizer alguma coisa. Então, pergunta Gmanari, o Passuco falou que na hora que um Yehudi constrói uma estátua, essa estátua já é chamada de Toavat Hashem, já é chamada de algo errado. Parece que a estátua já fica proibida instantaneamente quando um Yehudi constrói. Diferente de Rabi Akiva, falou que só fica proibido quando o Yehudi trabalhar para ela. Se for de Rabi Akiva, Davara Mevi Lidei Toeva. Rabi Akiva fala que não é que a estátua já é Toavat Hashem na hora que ela foi construída instantaneamente, a estátua é algo que vai levar Toavat Hashem quando o Yehudi se curvar para essa idolatria. Agora a vai perguntar qual a fonte de Rabi Akiva, porque ele falou, vira Rabi Akiva, verdade com o Ravim Shuvat com o Ravim da Suramiad Minale, e de onde Rabi Akiva sabe que um goi que construiu uma idolatria, a idolatria é proibida na hora, a Marula falou, a marca está no Passuco, Psilei Elohim Tisrefun Baesh. O Passuco falou, Psilei Elohim, certo? São as estátuas dos idólatras, dos goim, elas têm que ser queimadas no fogo. E a linguagem Psilei Elohim, entende Rabi Akiva, Mishepesalo Nasa Eloah. Entende Rabi Akiva que na hora que foi construído, certo? Pesalo é um verbo em hebraico para construção de estátuas. Então, na hora, estátuas ou objetos grandes feitos de madeira ou de pedra, fugiu como fala isso em português, esculpir. Pessaló, lifsol em hebraico pode ser anular alguma coisa, lifsol pode ser esculpir. Entende, Agmará? Mishe Pessaló nasa Eloa. Desse passuco, entende Rabi Akiva que na hora que o goi esculpiu a estátua dele, ela já é considerada um deus e ela fica proibida instantaneamente, certo? Assim Rabi Akiva entende com relação à idolatria de um goi. Pergunta Gmara Veida, que agora era Ishmael, que falou que a idolatria do goi só fica proibida quando ele servir ela. O que ele faz com esse passuco? Esse passuco ele usa porque Rabi Yosef falou. De onde a gente sabe que um goi ele pode anular a idolatria dele, ou seja, Rabi Akiva, Rabi Ishmael, desculpa, Rabi Ishmael entende que Psilei Elohim não vem me ensinar que na hora que esculpiram a idolatria ela está proibida, vem que ensinar que o goi pode lifsol a idolatria, ele pode anular a idolatria dele. De onde eu sei que ele pode fazer isso? Shneimar Psilei Elohim Tesefun Be'esh. Tirou desse mesmo passo que o goi pode anular a idolatria dele. Pergunta agora para Rabi Akiva, Veida, Rabi Akiva, que usou o passo psilelo para dizer que a idolatria é proibida no momento em que ela foi esculpida. De onde Rabi Akiva sabe que um goi pode anular a idolatria dele? Nafka ele me deu Shmuel, ele aprende do que Shmuel aprendeu, da mesma fonte de Shmuel, Rami, Shmuel compara dois sukim. Está escrito no passo que tive, de um lado está escrito no passo Glotachmod que se fez a Havalem. De um lado está escrito no passo que o Yehudi não pode pegar o ouro, a prata e o ouro que se encontra na idolatria, certo? Sobre a idolatria, que a idolatria está vestindo isso, tudo que está
envolto na idolatria, servindo a idolatria, o Yehudi não pode pegar. O Ktiv, mas tem outro passuco que está escrito, tem outro passuco que sim permite pegar o que pertence à idolatria. Como a gente entende esses dois psukim, um que proibiu pegar e um que permitiu, a Keitzad, Pesalo leelo alotachmod, Pesalo melo avrakachta lecha. Entende? Fala Shmuel o seguinte, quando o cara, Pesalo leelo, quando ele esculpiu alguma coisa para fazer disso uma idolatria, então aqui está escrito lotachmod, aqui você não pode pegar. Mas se ele Pesalo melo, mas se a pessoa anulou a idolatria dele, vela carta lecha, pode pegar. Daqui aprender a Rabi Akiva que um goi ele tem a força de anular a própria idolatria dele. Então, por enquanto, a gente entendeu de onde Rabi Akiva tirou que um goi que fez uma idolatria, ela fica proibida instantaneamente de pasuk psilei Elohim. Na hora que ela foi esculpida, ela está proibida. Vira Rabi Akiva, acho que na verdade, Kohavim Shuvot Kohavim da Surah Miyad, isso ela te tem a ver minalan. Agora, por outro lado de Rabi Akiva, a gente encontrou aqui Rabi Akiva que me disse que uma idolatria que foi feita por um goi ela é proibida instantaneamente. Da onde eu sei que a idolatria de um Yehudi é proibida somente quando ele se curvar e servir ela. A maravilha da marca Vesam Baseter, do pasuk Vesam Baseter, serve a continuação do pasuk Arur, do amaldiçoado, a pessoa que construiu uma idolatria. Rabi Akiva entende na continuação do passuco está escrito Vesam Baseter, que ele colocou no lugar escondido. Quer dizer, colocar no lugar escondido, a Tiasena Dvarim Shebeseter. A idolatria do Yehudi só vai ser proibida quando ele fizer o que se costuma fazer de maneira escondida com essa idolatria, certo? O cara não vai fazer idolatria perante todo mundo, ele vai fazer isso escondido. Entende Rabi Akiva do passuco que a idolatria construída por um Yehudi só fica proibida quando ele fizer dela o serviço dela, que é realmente algo que é feito escondido. O Yehudi não vai fazer idolatria publicamente. Por isso a gente vê desse passuco que a idolatria de um Yehudi só fica proibida quando ele trabalha e serve ela. Veida Rabi Akiva, que falou que a idolatria do Yehudi é proibida instantaneamente. O que ele faz com esse passuco? Que ele usa esse passuco porque Rabi Yitzhak falou Gamara Menina, Vodat Kovim Sheteu Nagnizah, Bafar, de onde eu sei que a Vodat Kovim, a idolatria, a estátua de um Yehudi, tem que guardar ela, tem que enterrar ela, certo? Não pode deixar ela vista nem usar. Shneimar Vesam Baseter. Vesam Baseter vem dizer, esconde ela, enterra a idolatria de um Yehudi, daqui ele aprende que a idolatria de um Yehudi precisa de gnizar, certo? Então ele usou esse passuco não para aprender que a idolatria só fica proibida quando o Yehudi servir ela, porque de acordo com a Bishmael, a idolatria do Yehudi fica proibida instantaneamente. Ele usou esse passuco para dizer que a idolatria do Yehudi tem que ser colocada na gnizar. Veida Rabi Akiva que usou esse passuco para aprender que a idolatria do Yehudi só fica proibida quando ele serve ela e não é instantâneo. De onde ele aprende que precisa pôr na gnizar? Na Fkaleb Rabitza Kamarav, Minabchiz da Marav, Damarabchiz da Marav, Minai Vodat Kovim Sheteu Nagnizah, de onde eu sei que a idolatria que pertence ao Yehudi tem que ser colocada na Gizah, Shenemar, Lot Italecha Shera Koletz Etzel Mizbeach, certo? O passuco proíbe construir não, plantar uma Asherá, uma árvore de idolatria, próxima ao Mizbeach. Porque o passuco falou justamente próximo ao Mizbeach, a priori a proibição de fazer uma árvore de idolatria é por si só, independente do Mizbeach. Então, desse passuco, aprendi Rav Chizda o seguinte, aprendi Rav Chizda em nome de Rav, Ma Mizbeach Tan Gnizah, Fasherá Tan Gnizah. Igual o Mizbeach, quando quebra uma das pedras do Mizbeach, precisa fazer nele gnizar, assim também a idolatria que pertence a um Yehudi precisa ser colocada, ou qualquer idolatria precisa ser colocada na Gnizah. Veida Rabi Ishmael, certo? Agora, de acordo com o Rabi Ishmael, que ele aprendeu de Vesam Baseter, que a idolatria tem que ser colocada na Gnizah, o que ele vai fazer com o passuco Lotiter Hashira Koletetzel Mizbeach? Porque o passuco proibiu colocar, construir uma Asherá, plantar uma Asherá, uma árvore de idolatria, justamente ao lado do Mizbeach. A priori deve ser proibida em qualquer lugar. Então, Rabi Ishmael vai falar o seguinte, a ovelha aqui do Rish Lakish, esse passuco é necessário porque Rish Lakish ensinou. Gama Rish Lakish, Kolamamid Dayan Shino Agun, que ele notea Asherá be Israel. Todo mundo que nomeia um Dayan, um juiz, que ele não é Agun, ele não é apto a ser juiz, é como se ele estivesse construindo, plantando uma Asherá, uma árvore de idolatria em Israel. Shinemar, Shoftim e Shotrim, Teten Lecha Bechol Sherecha.
Está escrito no Pasuk que deve se colocar Shoftim e Shotrim, certo? Shoftim são os juízes, Shotrim são os policiais, as pessoas que vão ver que as coisas estão acontecendo. O Pasuk fala que tem uma obrigação de nomear Shoftim e Shotrim, e logo depois, está escrito na continuação do Pasuk, logo depois vem o Pasuk e fala, olha, mas na hora que você for colocar Shoftim e Shotrim, toma cuidado para não construir, não plantar árvores de idolatria. O que tem a ver uma coisa com a outra? Vem dizer o Pasuk que se a pessoa nomeia um shofet, um juiz, que ele não merece ser juiz, ele não tem a capacidade, o conhecimento, a retidão de um juiz, é como se ele estivesse plantando uma árvore de idolatria. Certo? Então é isso que o Passuco vem dizer, não vem dizer sobre Gnizá. Gnizá aprende do Passuco anterior, Vessam Baseter. Amaravashi e Faravashi, me contam de Hamim, que ele não é Etzel Mizbeach, Shemar Etzel Mizbeach. Faravashi, se a pessoa colocou um shofet, que ele não era ui para ser shofet, quando tem Talmidei Hamim, pior ainda. Não é só que ele colocou alguém errado, a árvore de idolatria é uma árvore que pode acabar derrubando, fazendo homens se pecarem. Então a pessoa coloca um shofet que não é agun, que ele não merece ser shofet, é como se ele tivesse colocado uma árvore de idolatria. Fala Ravashi que se faz isso num lugar onde tem também Hamim, onde tem pessoas que poderiam ser os shoftim, e a pessoa mesmo assim vai lá e coloca no meio um shofet que não é agun, que não merece ser shofet, é como se ele colocasse essa árvore do lado do Mizbeach. Ponto. Pergunta é o seguinte: o que acontece se alguém não produziu um clipe para Avodat Kohavim? Ele derreteu, bateu, tinha um clipe que estava meio quebrado e ele acertou o clipe para usar ele para idolatria, serve de serviço para idolatria. Mal. O que acontece com esse clipe? Será que no momento em que ele foi consertado ele já está proibido ou ele tem que ser usado também? Certo? A pergunta é quando ele fica proibido, a priori. Então, pergunta Avodat Kohavim de Mai. Avodat Kohavim, essa idolatria que está acertando, idolatria de um Yehudi ou de um Goi? Ele é uma Avodat Kohavim, Avodat Kohavim, se for idolatria de um Goi, Bina Bishman Beranakir, Misham Shev Avodat Kohavim, Misham Shev Avodat Kohavim, Menasurim, Aved, Avnu. Se está tratando da idolatria que pertence a um goi, ou seja, o cara ajeitou um jarro, ele tinha um jarro de metal que estava todo amassado, ele ajeitou o jarro de metal para idolatria. Se for para uma idolatria de um goi, tanto Rabi Akiva quanto Rabi Ishmael concordam que os Meshamshei Avodat Kohavim, os utilitários da Avodat Kohavim, os utensílios da Avodat Kohavim, só ficam proibidos quando forem usados, não fica proibido na hora que ele está pronto. Então, se é uma idolatria de um goi, com certeza só vai ser proibido depois que for usado. Então, qual a pergunta? Vê lá, então, talvez a Avodat Kohavim de Israel, talvez está tratando da Avodat Kohavim de um Yehudi, ou seja, ele consertou o objeto, o jarro, para uma idolatria de um Yehudi. Ali Bademan, a pergunta dele é de acordo com qual linha? Ele Malibadeira Akiva, se a pergunta dele for de acordo com o Rabi Akiva, de acordo com o Rabi Akiva, a idolatria de um Yehudi só fica proibida quando ela for servida. Então, obviamente que também os utensílios dela só vão ser proibidos na hora que eles forem usados. Então, com certeza, de acordo com o Rabi Akiva, não tem nem pergunta. Vê ali o Rabi Ishmael. Então, aparentemente, a pergunta dele é de acordo com a opinião de Rabi Ishmael. De acordo com o Rabi Ishmael, de acordo com o Rabi Ishmael, um Yehudi que produziu uma estátua, essa estátua fica proibida instantaneamente, certo? Na hora que ele produziu, mesmo que ele não serviu. A pergunta é o que acontece com os utensílios dessa idolatria, o jarro, o pote do incenso, qualquer coisa desse tipo. Será que ele fica proibido na hora ou não? Mas aí vem a pergunta de Rabi Menuna. Meshamshim Gamrina. Será que a gente vai aprender os utensílios de uma idolatria de um Yehudi, dos utensílios de uma idolatria de um Goi? Mas será que igual os utensílios da idolatria do Goi só fica proibido quando for usado? Assim também do Yehudi? Ou será que a gente vai aprender os utensílios da idolatria de um Yehudi, não dos utensílios da idolatria de um Goi, que isso é proibido quando for usado, e sim da própria idolatria do Yehudi, de acordo com o Rabi Ishmael? A gente vai aprender da idolatria em si. Do mesmo jeito que a idolatria construída por um Yehudi fica proibida na hora, de acordo com o Rabi Ishmael, assim também os utensílios, certo? A pergunta de quem a gente vai aprender? Utensílios da idolatria de um Yehudi. A gente vai aprender dos utensílios da idolatria de um Goi, que só fica proibido quando for usado, ou a gente vai aprender da idolatria do Yehudi própria, que é instantâneo, assim também é instantâneo. Pergunta Maiara e de Kami Baile, Rite, Kli, Tibaile, Asa.
Pergunta, mas se essa é a pergunta de Rav Nuna, então por que ele perguntou sobre um utensílio que foi consertado para idolatria? Fala sobre um utensílio que foi produzido para idolatria, porque ele falou justamente um utensílio consertado. Aparentemente, essa não é a pergunta dele, porque não faz sentido falar justamente de um utensílio consertado. Poderia ter falado sobre um utensílio que foi feito, e a pergunta seria a mesma pergunta. Por isso, uma volta atrás, Ravinuna Mishum Tumai Shenaka Mibaile. A pergunta de Ravinuna é a seguinte: se eu tinha um utensílio de uma idolatria, que ele foi usado, certo? E ele é proibido como a idolatria em si. Só que com o tempo ele foi estragando e meio que quebrou, e agora eu consertei ele. Será que na hora que eu consertei ele, a proibição volta retroativamente ou não? Por quê? Qual a dúvida dele? A gente pode mostrar o seguinte: Kelim, utensílios feitos de metal, tanto faz se eles são utensílios que dá para colocar nele coisas, colocar água, por exemplo, ou se eles são utensílios lisos, certo? Como uma faca de metal, por exemplo, eles sempre recebem impureza. Diferente de madeira, que madeira só recebe impureza se dá para colocar dentro dela coisas, de metal é proibido na hora. Nishtabru taharu, um utensílio de metal que estava impuro e quebrou, o utensílio quebrado, que não tem mais utilidade, ele fica tahor, ele fica puro. Hazar v'asar kelim, chazru tumatam meshinah. Se eu peguei esse metal e reproduzir um objeto, ele volta a estar impuro. A impureza anterior volta para ele no momento em que ele foi consertado. Esse é um din específico de Rabanan, uma tacada de Rabanan. Certo? Rabanan tecnou que utensílios que estavam impuros quebraram e foram reconsertados, eles voltam à impureza deles. E a pergunta de Rabanan é a seguinte: que adra tumá, será que isso que a tumá volta quando o utensílio foi consertado? Ah, nem melhor de tumá de oraita. É só impurezas da Torá. A tumá de Rabanan não. Mas, por exemplo, no nosso caso, utensílios que pertencem à idolatria, que não é idolatria em si, só pertence à idolatria, que a impureza deles é derabanan, talvez, já que é derabanan, é mais leve, e aí não volta quando ele foi consertado. Ou Dilma Loshna, ou talvez não tenha diferença. Do mesmo jeito que a tumá volta para utensílios que foram consertados, assim também a tumá da idolatria volta quando foi consertado. Pergunta, por que ele está perguntando então especificamente a tumá de idolatria? Pergunta sobre qualquer tumá de Rabanan, se tumá de Rabanan volta ou não, porque ele perguntou especificamente da idolatria. A pergunta dele é dupla, na verdade. A pergunta dele é o seguinte: tumá de Rabanan miadra. Será que uma impureza de Rabanan volta? Ou seja, a gente encontra na Mishnah que algo que estava impuro pela Torá, quando ele quebrou e foi consertado, a tumá volta. O din de uma tumá de Rabanan, será que ela volta ou não volta? Adra ou loadra? Intente lomar loadra, e se mesmo que você queira dizer que tumá de Rabanan geralmente não volta, tumá de avodat kochavim, será que a impureza causada pela idolatria, mishum kula de avodat kochavim, mishave Rabanan que tumá de oraita, ou loteiko, será que por causa da gravidade da proibição da idolatria, será que Rabanan consideraram essa impureza como se fosse de oraita, e aí esse objeto que foi consertado, a impureza original de idolatria dele volta, ou talvez não, ou talvez é igual qualquer outra tumá de Rabanan, que na hora que ele foi consertado, ele daqui para frente ele está tahor enquanto ele não for usado para idolatria, teiko. E a Gemara não tem resposta para essa pergunta. Escolha.